2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Você encontrou? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, era um homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E ele era um varão valoroso, um homem valoroso, porém ele era leproso. Vá comigo para o versículo de número 9 agora, que diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e ele parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne ficará limpa, ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente que ele sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Porventura não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar em um desses rios e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: Meu pai, se o profeta disser alguma coisa para o Senhor, porventura tu não faria? Quanto mais se ele disser: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu Naamã, mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga comigo isso: 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e Naamã ficou purificado. E Naamã ficou purificado. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos esse momento a Ti. Pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo revelação, entendimento e compreensão. Glorifica o Teu nome através dessa palavra. Usa a minha vida fazendo eu ser apenas um canal. Que o Seu nome seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Me ajude alguém aqui a gelar um pouquinho mais esse ar-condicionado, por favor. Queridos, esse texto muito conhecido conta a história de Naamã, um general. Segundo a Bíblia diz, Naamã era um general do exército da Síria. E ele era um homem muito bem sucedido. Diz que ele era vitorioso. O versículo de número 1 coloca Naamã como um general que recebia vitórias em todas as batalhas que ele entrava. Diz que Naamã recebia essas vitórias porque o Senhor abençoava a Naamã. Só que Naamã tinha um problema. Ele estava com uma doença que naquela época era uma doença incurável: lepra. Naamã, ele era vencedor do lado de fora, vencedor nas suas batalhas do lado de fora, mas ele era alguém que precisava muito de um milagre do lado de dentro. Ele tinha um problema seríssimo de lepra. O que eu vejo nesse texto é que Naamã, ele experimenta um milagre de Deus na sua vida, quando ele é curado daquela lepra. Lucas capítulo 4, versículo de número 27, Jesus, ele usa o exemplo de Naamã para ensinar para os seus discípulos e para a multidão. Jesus fala: naquela época haviam muitos leprosos, mas apenas
mas Naamã foi curado. Jesus disse isso em Lucas 4:27 como testemunho de que Naamã, ele experimentou um milagre na vida dele, apesar de ter muitas pessoas que tinham o mesmo problema de Naamã, só ele que é curado. E olhando isso, eu falei: Senhor, eu quero aprender com essa história de Naamã, como é que eu faço para poder viver um milagre na minha vida. Porque se nós pararmos para poder observar esse texto, ele traz aqui ensinamento de como eu posso receber o milagre de alguma coisa que está sendo impossível para mim, de alguma coisa que está sendo um problema para mim hoje. No caso de Naamã, o problema dele era a lepra, a doença. Talvez no seu caso, o problema que você está vivendo, a área que você precisa de um milagre hoje, é dentro da sua casa, é no seu casamento, é na vida de algum dos seus filhos. No caso de Naamã, era na saúde, talvez. A área em que você precisa de um milagre, porque em outras você está tranquilo, está tendo vitória. Mas a área que você precisa de um milagre hoje, talvez seja na sua vida financeira. Você precisa desesperadamente de um milagre. Você está bem de saúde, você está bem com Deus, mas você está com a sua vida financeira arrebentada. Talvez o seu milagre seja semelhante ao de Naamã. Você está precisando de um milagre na sua saúde, porque você fez um exame e você recebeu um diagnóstico de algo que foi uma surpresa para você e você não esperava. E isso acabou afligindo você, sua família. Você até está bem em casa, está bem com Deus, não tem tanto problema financeiro. Mas o que aconteceu com o resultado desse exame, você hoje está aqui nesse lugar falando: eu preciso de um milagre. Como é que eu faço, pastor, para experimentar esse milagre? Muitos leprosos haviam naquela época, mas só Naamã foi curado. Opa! Eu posso aprender como é que eu faço para receber um milagre na minha vida com a experiência do Naamã. Quantos querem aprender esse milagre? Digam amém. Como receber esse milagre? Como eu faço, pastor? Vamos ver. Primeiro ensinamento que eu vejo nessa história e com a vida de Naamã é que Naamã, ele recebeu no seu coração uma palavra e alimentou a expectativa. Ele deixou a expectativa crescer no seu coração quando ele recebe uma palavra. O texto que lemos, queridos, não gelou aqui. Se puder gelar mais aqui, não ficou bom. Acho que está ficando, não sei, confere para mim. Aleluia. O que aconteceu com Naamã foi que uma menina que trabalhava na casa dele, quando vê ele chegar em casa e vê a lepra que estava em Naamã, ela fala: Naamã, se você for no profeta de Israel e pedir para o profeta de Israel orar por você, você vai ser curado. Acho que está bom isso, está bom, melhorou. Se você for no profeta de Israel e pedir para ele orar por você, ele vai orar e você vai ser curado. E quando Naamã recebe aquela palavra, ele começa a alimentar o coração dele de expectativa. Olha, uma coisa extremamente importante para nós experimentarmos o milagre de Deus nas áreas onde nós necessitamos, é alimentar a expectativa em nosso coração quando nós recebemos uma palavra. O que é alimentar expectativa? É eu ir aumentando a minha fé quando eu escuto, e aí eu vou alimentando a esperança. Sabe quando você recebe uma palavra, que alguém fala algo com você, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Ou num culto você recebe uma palavra, seu coração começa a acelerar e você, cara, rapaz, isso é para mim, isso é comigo, e aquilo vai alimentando. Você não pode deixar o inimigo esfriar isso dentro do seu coração. Você precisa alimentar isso. Fala, cara, é isso mesmo.
É isso mesmo, cara, é para mim esse negócio. Puxa, eu vou experimentar isso, você está entendendo? Naamã tanto foi alimentando a expectativa que ele foi em busca de fazer algo que iria aproximar ele do profeta para viver o milagre. Ele já começou a trabalhar. Quando você dá margem para a expectativa crescer dentro de você, você começa a fazer o que é preciso. Você começa a caminhar em direção, ao encontro do milagre que você precisa. Nós, quando estamos com expectativa no nosso coração, nós abraçamos, quando alimentamos a expectativa, nós abraçamos as oportunidades. Foi o que aconteceu com Naamã. Vem um sinal de Deus, através dessa menina, de que ele poderia experimentar a cura. Foi um sinal. Aquela menina ter sido usada, ter falado com ele em casa, foi um sinal. E ele abraça a oportunidade daquele sinal. Deus está enviando um sinal para você através de alguém que falou com você, foi lá na sua casa te visitar. Deus está enviando um sinal para você através de uma palavra que é pregada, que você fala, cara, parece que isso é para mim. É um sinal de Deus, de que você pode experimentar o milagre que você está achando que não vai experimentar. Você pode experimentar o mais rápido do que você imagina. O agir de Deus pode vir para a sua casa essa semana, esse mês, esse ano. Você pode virar essa história, mudar o rumo da história na sua vida financeira. Ainda esse ano isso pode acontecer. Fala, cara, isso é para mim. Eu peguei esse sinal e não vou desistir. Não vou chutar o balde, não vou largar tudo, eu vou continuar. Naamã, quando ele abraça a oportunidade, ele vai logo correndo atrás do profeta. Ele entendeu, rapaz, isso é para mim. E ele prepara uma comitiva. E ele prepara essa comitiva, os carros, e fala, eu vou lá atrás desse profeta, eu vou fazer o que precisa ser feito. A Bíblia conta, olha só como é que uma expectativa gerada e o abraçar de uma oportunidade traz milagre para a vida das pessoas. Jesus estava lá no dia da sua crucificação. E diz a Bíblia que tinha um ladrão de um lado e outro ladrão de outro. E de repente um ladrão vira para Jesus e fala bem assim, ei, você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, faz alguma coisa para poder tirar a gente daqui, faz alguma coisa aí. E aí o outro ladrão que estava lá do outro lado virou para aquele e falou assim, para de falar besteira, rapaz. Ele não fez nada de errado para poder estar aqui não. Eu e você nós fizemos, mas ele não fez nada de errado. Esse ladrão que falou isso, ele já estava com expectativa, porque Jesus estava perto dele. Ele sentiu um sinal, alguma coisa pode acontecer na minha vida. E ele não sentiu apenas um sinal, ele agarrou a oportunidade. Quando ele virou para Jesus e falou assim, mestre, quando tu entrares no paraíso, por favor, lembra-te de mim. E aí Jesus virou para ele e falou assim, meu filho, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Esse cara, ele agarrou a oportunidade, alimentou a expectativa e abraçou a oportunidade. Aleluia! Aleluia! Agarre a oportunidade de restauração de Deus para sua casa. Agarre a oportunidade de se aproximar do Senhor mais. Agarre a oportunidade de viver o milagre que você precisa. Esses dias eu estava lembrando do dia que a minha mãe pediu. Minha mãe começou a ir para a igreja, a buscar o Senhor. E aí na igreja ela conheceu a pastora Valéria, que na época não era pastora, ela era evangelista e líder do grupo de libertação da igreja. Vocês já imaginam, né? Então minha mãe começou a ir na igreja e pediu, você pode fazer uma visita na minha casa? E Valéria foi lá com a equipe de caça-fantasma delas. E aí quando chegou lá na minha casa, nessa oração que a minha mãe pediu para ela fazer, ela começou a orar, e Deus deu umas revelações para ela. E uma das revelações que Deus deu para ela foi, o Senhor está me mostrando que você tem um filho. Eu não estava em casa nessa época, eu estava viajando
na casa do meu pai que morava em outro estado. E aí minha mãe falou, é o Felipe, é a Kelly e tal. Eu falei assim, não, é outro. Isso foi a história que eu ouvi. E diz que a Valéria falou assim, ó, o Senhor está dizendo que é esse outro filho e ele vai trazer esse filho para cá porque o Senhor tem uma grande obra na vida dele. Aí eu voltei de viagem, minha mãe contou essa história para mim. Eu não era crente, não conhecia a Valéria. Quando minha mãe me encontrou assim, meu filho, vamos na igreja então lá? E eu assim, falei, quero ver que história é essa da menina que fica revelando as coisas aí, né? Eu agarrei a oportunidade, quando eu cheguei na igreja, Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Porque eu agarrei a oportunidade quando minha mãe falou, olha, veio alguém aqui e falou algo de Deus a respeito da sua vida. Eu vou lá. E eu não era crente. Mas muito mais do que eu agarrar a oportunidade, melhor do que eu, foi a minha esposa, que quando o Senhor mostrou para ela um jovem, ela falou, Senhor, traz ele para mim. Aí eu vim e fiquei para ela, aleluia. Ela agarrou, pode aplaudir a Jesus. Né? Eu acho que na hora que ela teve a visão, o Senhor deve ter falado para ela, rapaz, é um varão que não dá para você perder, é um partidão, hein? Ela deve ter jejuado muito, irmã. Falou, Senhor, traz para mim, traz para mim. Tem mais umas histórias aí, um dia eu conto para você, eu não vou contar hoje não. Mas o negócio é agarrar a oportunidade. Deus pode estar dando uma grande oportunidade para você de algo que Ele está falando e você precisa agarrar isso. Isso vai trazer para você o milagre. A outra coisa que eu aprendo com Naamã, minha esposa está aqui morrendo de rir em casa, ela fala assim, eu vou te pegar, hein? Naamã experimentou o milagre porque ele era um cara que sabia caminhar debaixo de autoridade, gente. Olha que segredo importante demais que eu vou dar para você. Isso aqui é muito poderoso. Naamã, ele experimentou o milagre porque ele era um cara que ele sabia andar debaixo de autoridade. Ele, antes de ir até o profeta, ele prepara um monte de presente, depois você lê o texto, e ele vai no rei de Israel para poder pedir autorização para chegar no profeta. Quando ele vai pedir autorização, olha que princípio desse cara, de respeitar e honrar a autoridade. Isso proporciona milagre para a nossa vida, gente. Isso proporciona milagres de restauração em áreas onde nós estamos com tudo travado. Isso aqui é tremendo demais. Uma pessoa que ela não sabe honrar e não respeitar a autoridade, ela fica com a vida travada, ela fica com a vida amarrada. Uma vez eu fiz uma ilustração, não lembro se foi aqui numa igreja, com um oficial do exército. E perguntei para ele, como é que é com uma pessoa que desrespeita a autoridade lá no quartel? Se desrespeitar a autoridade, o que acontece com essa pessoa? Primeiro ela vai pagar alguma coisa. E depois, se continuar desonrando a autoridade, ela vai ser presa. Fica preso. Uma pessoa que desobedece uma autoridade no quartel, uma autoridade militar, ela é presa, é ou não é? A Bíblia diz que nós precisamos ser como bons soldados de Cristo. Um bom soldado que não sabe submeter, honrar, respeitar a autoridade, ele fica com a vida presa, ele fica com a vida travada. E tem muita gente com a vida travada. Olha o que a Bíblia fala a respeito de pai e mãe. A Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então uma pessoa que ela está passando por um problema de enfermidade, ela está quase de repente num aperto lá, eu acho que foi o pastor Ebe que contou essa história, de que uma vez ele estava num lugar e alguém veio para assaltar ele, alguma coisa, mais ou menos que a vida dele estava em risco, e na hora ele lembrou disso, ele fez uma oração e ele falou, Senhor, eu honro meu pai e a minha mãe, e a sua palavra diz de que quem honra o pai e a mãe, os dias se prolongam, e na mesma hora ele recebeu um livramento de Deus. Então olha só que coisa importante. Se eu honro e respeito a autoridade, bênçãos vêm sobre a minha vida.
Uma coisa que se perdeu nos tempos de hoje, já na minha época eu já não fazia muito isso, mas eu acho isso extremamente importante. É a pessoa, quando ela ia sair de casa antes, ela via para o pai e falava: pai, bênção, pai. Eu, pai, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe. Eu via minha mãe fazer isso com meu avô e minha avó, mas isso foi se perdendo. Quantos aqui viveram isso dentro de casa, de pegar a bênção com o pai e a mãe? Isso é bom ou não é bom? É bom ou não é? É maravilhoso. Mas parece que vai se perdendo isso, e não tem mais isso hoje. Bênção, pai, bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Você recebe a bênção de uma autoridade que um dia foi colocada sobre a sua vida. Isso traz resultado, gente. Olha o que Jesus falou para o povo de Nazaré. Quando Jesus estava em Nazaré, o povo, ele não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré. E por que o povo de Nazaré não recebeu muito milagre de Jesus? Porque eles não honravam Jesus. O povo de Nazaré não viu Jesus fazer muitos milagres porque eles não honravam Jesus como uma autoridade de Deus, como um enviado de Deus. Eles viam Jesus como o simples Jesus, filho de José e Maria. Ele é o filho de José e Maria. E por isso eles não receberam muitos milagres. Quando eu não consigo respeitar e honrar uma autoridade, eu não recebo o milagre, bênção de Deus. Jesus disse que o povo de Jerusalém não iria receber milagres e maravilhas enquanto não dissesse: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Enquanto não disserem bendito que vem em nome do Senhor, não vão experimentar. Lucas capítulo 7, olha só, Lucas capítulo 7, versículo 7 e 8. Tem aí, coloca no telão aí para a gente dar uma olhada. Por isso nem ainda me julguei digno de ir na tua presença. Isso aqui é um centurião, uma autoridade que está falando com Jesus, que tinha pedido para Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. E aí ele diz: por isso nem ainda me julgue digno de ir à tua presença. Diga, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. Olha o versículo de número 8. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, soldados debaixo da minha autoridade. E eu digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e é o meu servo fazer isso, e ele o faz. Esse homem que pediu para Jesus para poder curar um de seus servos, ele fala para Jesus: não precisa ir lá não, só libera uma palavra. Libera uma palavra que eu vou honrar essa palavra que você vai liberar. E aí ele justifica por que ele está falando isso. É porque eu sei como que funciona a autoridade. Eu sei como é que é esse negócio de autoridade. Se eu honrar a autoridade, o Senhor vai liberar uma palavra e eu vou chegar lá e ele vai estar curado. Irmão, honrar a autoridade proporciona milagre na nossa vida. Não deixa a sua vida ficar travada por causa da falta de prática com esse princípio. O que mais aprendemos com Naamã? Naamã, ele renunciou para experimentar o milagre na sua saúde, o milagre da cura da lepra. Ele renunciou à sua aparência externa. Quando ele teve que mergulhar no Rio Jordão, ele precisou de tirar a sua farda, a sua roupa de general. E isso é abrir mão da minha aparência externa para poder ser curado no meu interno. Como é que é isso, pastor? É quando uma pessoa, ela vive com uma capa, constantemente com uma capa. Ela precisa de ser curada, ela precisa de um milagre, mas ela não tem coragem de abrir mão da sua aparência externa. Ela não tem coragem de tirar a sua capa. Ela está tudo mal no seu casamento, está tudo mal na sua família, e ela mostra para as pessoas que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e não está nada. Ela está tudo mal com o relacionamento dela com Deus. Ela diz: está tudo bem com Deus, está tudo bem, eu estou bem, aleluia. E aí, querido, está na paz, está aleluia. Mas não está nada bem, você está precisando de um monte de milagre na sua vida, mas você não tem coragem
de se despir, de tirar a farda que mostra que está tudo bem. E aí o milagre não chega. É preciso abrir mão disso, não esconder a realidade. E aí é interessante que Naamã, quando ele tira a sua roupa e ele vai experimentar, ele vai obedecer a orientação do profeta para experimentar a cura, ele precisa mergulhar no Rio Jordão. Quantas vezes que ele precisa mergulhar, gente? Respondam para mim. 7 vezes. E o que eu aprendo com isso? Existem pessoas que falam assim: pastor, mas eu já abri meu coração para alguém, eu já pedi ajuda e nada mudou. Não, pastor, eu já falei do meu problema já e pedi orientação e oração, mas nada muda. Talvez você fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus está falando: você precisa mergulhar 7 vezes na transparência. Pastor, eu já fiz um monte de vezes. O que significa o número 7? 7 representa o número da perfeição. Quando Pedro vem perguntar para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me fere? O que é que Jesus responde para Pedro? 70 vezes 7. Isso significa que eu vou ter que fazer até o negócio resolver. Quando Naamã precisa de dar 7 mergulhos, é até esse número 7, é até você ficar completamente sarado, perfeito. Número da perfeição. O negócio não está perfeito, continua sendo transparente. Ainda não melhorou do jeito que você queria, não chegou a transformação e milagre do jeito que você gostaria, continua fazendo. Continua fazendo. Mas continua fazendo. E eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que cada mergulho que Naamã dava um mergulho, aí saía uma lepra aqui do calcanhar. Mas o corpo continuava. 2 mergulhos, saía uma lepra do joelho, mas continuava aqui. 3 mergulhos, aí saía uma daqui do cotovelo, mas continuava aqui. E cada mergulho que ele ia dando, ia saindo um pouquinho de lepra, você entende? Cada atitude de obediência que você toma, mesmo que não seja curado de toda a sua lepra, pelo menos alguma coisa está saindo, você está entendendo? Pelo menos alguma coisa está saindo. Agora, se você para, o processo, ele não dá continuidade e a lepra volta. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas começam a fazer o que é certo, aí sai um pouquinho. Ela fala: não aconteceu tudo. Aí ela para de fazer, aí a lepra volta. Me ajude a dizer para a pessoa do seu lado: não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Outro ensinamento: quero receber um milagre, pastor. Se eu quero receber um milagre, eu aprendo com Naamã que ele permitiu Deus tocar nele pelo lado de dentro, para poder depois ele viver o milagre do lado de fora. Aleluia! Como assim tocar nele do lado de dentro? Para Naamã experimentar o milagre do lado de fora, ele precisou de vencer o orgulho do lado de dentro. Quando ele chega adiante, ele começa a fazer tudo o que é certo. Ele era uma autoridade, e ele começa a fazer tudo o que era certo. E quando ele chega, ele prepara, pede autorização ao rei. Quando ele chega diante do profeta, ele fala para o profeta assim: eu vim aqui para o senhor orar por mim, para eu receber a cura, ser curado. E o profeta fala: quer ser curado? Vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Aí o que Naamã fala? No Rio Jordão? Não tem um outro rio melhor aqui para eu poder mergulhar logo no Rio Jordão? Era como se a comparação fosse o seguinte, na realidade hoje, né? Eu disser para você assim, para você receber a cura, você tem que mergulhar naquela lagoa ali da rua 30. Como é que é o nome daquela lagoa ali do São Bento, né? Tá meio abandonado aquilo ali? Ou de Talcaia, qual que é pior? Não sei. Aí você fala: poxa vida, cara, podia dar uma mergulhada no mar de Itaipuaçu, água gostosa, aleluia, limpinha, geladinha.
Vai mandar eu mergulhar aqui no rio, poluído? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o que é que Naamã precisa vencer ali? Deus precisa curar dentro de Naamã um orgulho. O Naamã precisa ser curado do lado de dentro para poder experimentar o maior milagre da sua vida do lado de fora. Existem casamentos que não estão vivendo um milagre do lado de fora, porque os dois dentro de casa não querem deixar Deus fazer uma obra do lado de dentro, de curar o orgulho. Quantas e quantas vezes eu vejo gente que tem tudo para viver o milagre, tudo para experimentar o agir de Deus, mas não experimentam o agir do lado de fora, porque do lado de dentro são travados com orgulho. Não abrem mão, não cedem. Você sabe o quanto que é fácil você dar uma palavrinha, ceder um pouquinho, você experimenta uma mudança grande, meu Deus. Uma mudançazinha. Mas só que essa mudança talvez vai ferir seu orgulho. E aí você fala assim, eu não vou fazer isso, mas não vou fazer mas nem que a vaca tussa. E você está impedido de viver o seu milagre. No caso de Naamã, a doença do lado de dentro que Deus precisou trabalhar e curar foi o orgulho. Mas existem pessoas que estão do lado de dentro com a doença da mágoa, do ressentimento, do rancor, amargura. Isso está atrapalhando você de ter as maiores e melhores experiências com Deus. Alguém te feriu, alguém te magoou, e ao invés de você deixar Deus tratar isso dentro de você, zerar a conta, você está ficando sem dormir, você está ficando angustiado, angustiada, e isso está impedindo o agir de Deus na sua vida, está te atrapalhando no seu trabalho, te atrapalhando no seu relacionamento com Deus, está te atrapalhando. Então, permita Deus curar você do lado de dentro. Porque essa mudança do lado de dentro, essa cura do lado de dentro, vai proporcionar para você grandes milagres do lado de fora. Grandes milagres do lado de fora. Vença isso do lado de dentro. Deus proporciona um milagre para Naamã. Porque Naamã decidiu que ele iria fazer da maneira de Deus e não da maneira dele. A maneira de Deus era ele mergulhar no Rio Jordão, e a maneira dele era ele mergulhar em outros rios. Para experimentar o milagre, Naamã precisa decidir quem é que está no comando, é Deus ou sou eu? Então, para você experimentar o milagre que você está precisando muito na sua vida, você vai precisar de decidir hoje. Quem é que vai estar no comando da sua vida? É Deus ou é você? Não tem como você deixar um pouquinho na mão de Deus, um pouquinho na sua mão. Ou você controla tudo, ou você fala, eu não vou mais estar sob o controle disso. Eu vou entregar nas mãos de Deus e eu vou deixar Deus comandar. Porque se você quiser estar no controle, tudo vai ter que acontecer do seu jeito, da sua maneira. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí, Deus, Ele não vai se meter nisso. Agora, se você entregar nas mãos de Deus e falar, Deus, seja feito da sua maneira, e eu quero obedecer da sua maneira, do seu jeito, deixa Deus trabalhar. Sai do controle. Eu preciso dizer para algumas pessoas, sai, você está querendo muito ter o controle na mão, sai do controle, sai do controle, sai. E deixa Deus conduzir. Porque você pode estar atrapalhando. Você pode estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. E por último, para quase terminar,
Se eu quero experimentar um milagre, eu preciso seguir a direção de Deus para coisas fáceis ou para coisas difíceis. Naamã mergulhar no Rio Jordão, ao invés dos outros rios que ele queria, era algo fácil, não era difícil. Ele só precisaria vencer o orgulho dele. Ele só precisaria suprir. Ele precisaria vencer o orgulho dele. Existem milagres que para você experimentar não é algo muito difícil que você precisa fazer. É algo fácil. Não é difícil, é fácil. Agora você precisa decidir, eu vou fazer isso. Olha, é um pequeno ajuste. É um pequeno ajuste, não é muita coisa. Pensa comigo agora, para pensar comigo. É uma palavra, talvez, com uma pessoa que você precisa usar. É uma atitude que você vai precisar ter. Isso pode mexer com o seu brio. Isso pode mexer com o seu orgulho. Mas a atitude externa, ela é muito mais fácil do que você imagina. Agora, essa atitude pode estar envolvendo muita coisa na sua vida. Essa atitude pode estar envolvendo a restauração completa da sua casa e trazer um novo tempo para o seu casamento, para a sua vida. Essa pequena atitude, que do lado de fora é uma pequena atitude, mas do lado de dentro é algo que mexe com o seu brio, com o seu orgulho, pode proporcionar para você o tempo de restauração no seu ministério. Na sua trajetória com Deus, na sua caminhada com Deus, um pequeno ajuste. Puxa vida, será que não vale a pena eu fazer isso? Será que eu não posso tomar uma decisão hoje e falar, eu vou para viver esse milagre na minha casa, eu vou fazer isso? Se eu colocar um pouquinho de empenho e de força, meu Deus, eu quero viver esse milagre, eu vou fazer isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse encontro aqui, essa noite, Deus marcou. Porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Um milagre na sua vida, um milagre na sua vida, um milagre na minha, um milagre na nossa vida. Eu não tenho dúvida, esse dia é um dia onde vai manifestar-se da parte de Deus nas nossas vidas. Milagre, milagre, milagre. Pastor, eu estou precisando disso. Eu estou precisando de um milagre. Fique de pé.